Glória a Deus, saúdos a todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Sou Edson, diácono da igreja, da comunidade evangélica. Jesus, graça e verdade. Irmãos, eu gostaria de estar lendo alguns versículos hoje da Bíblia e fazendo uma pergunta. O evangélico, o cristão, pode comemorar o Natal, o Ano Novo, participar dos banquetes de São João ou da festa junina? Vamos ler aqui, glória a Deus, em 1 Coríntios 10, versículo 14 a seguir. Gostaria de estar lendo alguns versículos. Provavelmente esse vídeo dure uns 20 minutos, 22 minutos, não sei. Mas eu vou tentar ser mais breve possível e explicar, segundo a palavra de Deus, sobre o evangélico, sobre o cristão, se é permitido, se é lícito diante de Deus, nós, cristãos, participar da mesa, da ceia de Natal, Ano Novo, enfim, em nome de Jesus. 1 Coríntios 10, 14, começa dizendo assim: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Apóstolo Paulo está dizendo, Portanto, meus amados, fugi da idolatria. O que é idolatria para nós? Idolatria é idolatrar alguma coisa que Jesus não se agrada. Idolatrar uma imagem, idolatrar um boneco, idolatrar um ídolo, Deus não se agrada. Então o apóstolo Paulo já começa dizendo para nós, amados, fugir da idolatria, O versículo 15 diz assim, 1 Coríntios 10, 15. Falo como a sábios, julgai vós mesmo o que digo. Para nós julgar mesmo o que diz o apóstolo Paulo, se está certo ou está errado. E eu já digo para você, e para vocês, julgue mim, segundo a palavra de Deus, se eu estou sendo certo ou errado, Porque a palavra do Senhor diz que os que são sinceros se manifestem. Então eu estou aqui para aprender e aprender a palavra de Deus e fugir da idolatria, em nome de Jesus Cristo. 16. Porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? O apóstolo Paulo faz essa pergunta para nós, todos que somos evangélicos. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Certamente é.
em nome de Jesus. 17. Porque nós, sendo muitos, somos um só corpo. Vou repetir o 17, né? 1 Coríntios 10, 17. Porque nós, né, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Então, se um irmão sofrer alguma coisa, certamente o outro irmão vai ter que sofrer. Se um irmão sente alguma dor, certamente o outro irmão que está em Cristo Jesus, né, vai sofrer a mesma dor com ele, né? 18. Vede a Israel segundo a carne. Os que comem os sacrifícios não são, porventura, participantes do altar? Né? Vede a Israel, veja Israel, segundo a carne, né? Os que comem os sacrifícios não são, porventura, participantes do altar? Né? Então a gente vê que é segundo a carne, né? Aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é, né? Em nome de Jesus. Como diz em Romanos 8, né? Aquele que está em Cristo, né? Em nome de Jesus, nenhuma condenação há para o que está em Cristo. Mas também tem um porém. Aqueles que estão em Cristo, que não anda segundo a carne, mas anda segundo o Espírito. Aí não tem nenhuma condenação para ele ou para ela, que anda segundo o Espírito. Mas se anda segundo a carne, ainda há condenação para esse ou para essa, né? Se eu estiver vivendo segundo a carne, ainda há condenação para mim. Se eu estiver vivendo na carne ainda, né? Em nome de Jesus. Mas o 19, mas que digo que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? De modo nenhum. Como a palavra do Senhor diz, para nós não adorar a imagem, porque ela não tem poder nem de fazer o bem, nem de fazer mal. Mas que nós viemos adorar um só, Criador do céu e da terra. Esse tem todo o poder na terra e no céu. E nós temos o direito de honrar, de adorar a Ele, em espírito e em verdade, né? O 19 diz assim: mas que digo que o ídolo é alguma coisa? Se você confiar em ídolo, você que muitas vezes é fã de alguém, é fã de algum ídolo, seja lá jogador, seja lá cantor, você vai confiar nele? Você pode confiar nele, mas na hora que você precisar dele, certamente ele vai dar um não para você. E nós confiando em Jesus Cristo, certamente, quando a gente precisar dele, ele vai estar ao nosso lado, né? Em nome de Jesus Cristo. Hoje mesmo eu estava preocupadíssimo, esses dias mesmo eu estava preocupadíssimo, né? Mas a palavra do Senhor diz que os que confiam no Senhor é como um monte de Sião, e eu lembrava dessas palavras.
Eu estava preocupado pensando numa conta de água, pouco valor, R$ 37 ou R$ 27, que eu atrasei esse mês, que eu não tinha condições de pagar. E aí passou 3 dias de atraso, tá? Com 4 dias vai amanhã completar, se Deus permitir. E aí hoje, né, dia 10 de dezembro de 2020. Eu estava fazendo uma faxina aqui na minha casa e chegou um vizinho falando para mim que a mãe dele estava me chamando lá na casa dele. E aí eu cheguei lá, ela falou para mim montar, né, um suporte para televisão, fazer outro serviço lá simples, né? E aí no final das contas ela me deu um valor que dá para mim pagar a minha conta de água e sobrar mais um pouco. Então, se eu fosse confiar em ídolo, em jogador, em cantor, se eu fosse pedir esse valor dessa conta de água para ele, certamente ele não ia me dar. E certamente ele não vai dar nem para mim, nem para você que confia em ídolo, que confia em imagem. Então a palavra do Senhor diz para nós não confiar em imagem, adorar só o Senhor, digno de toda honra e toda glória, né? Em nome de Jesus Cristo. O 20 diz assim, 1 Coríntios 10, 20. Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Então, entra aqui a pergunta que eu falei no começo do vídeo. Nós, evangélicos, pode participar de ceia de Natal, de final de ano, ou até participar de coisas, né, que faz para o São João, ou seja, no dia de São João, como a maioria fala, de modo nenhum nós devemos participar. Porque se nós evangélicos participar dessas coisas, nós já estamos participando da mesa de demônio. Mas como, irmão? Sim, o apóstolo Paulo diz, né? Porque essas coisas, né? Essa mesa é preparada para demônio. Onde você já viu, né? Coisas de Deus, sacrifícios de Deus, ter idolatria, ter Papai Noel, ter ovo de Páscoa, ovo de coelho, né? Então nós temos que fugir dessas coisas. Nós temos que fugir dessa idolatria. Nós estamos adorando só um, que é o Deus Todo-Poderoso. Então nós não podemos participar da mesa de Deus e da mesa do demônio, né? Em nome de Jesus. Diz assim o apóstolo Paulo no 20. Mas digo que as coisas que os gentios sacrificam, né? Os gentios é as pessoas que ainda Jesus nos chamou. O gentio é as pessoas ainda que fala da boca para fora o nome de Deus, mas não faz as coisas que agrada a Deus. E o apóstolo Paulo está falando para nós que nós que servimos a Deus, nós não devemos participar dessas mesas, desses banquetes, né? Em nome de Jesus. Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios, né? Em nome de Jesus.
Então, os gentios faz coisas, né? Sacrifica as coisas aos demônios. Nós não devemos participar dessas coisas, sacrificar essas coisas também junto com ele, né? Em nome de Jesus. E não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Então o apóstolo Paulo está falando para nós que servimos a Deus. Ele não quer, né, que nós sejamos participantes com os demônios. Então nós temos que fugir da aparência do mal. Nós temos que fugir da mesa do demônio. Em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. O 21 diz assim: não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos gentios. Então, se alguém for, né, falar acima acerca dessa palavra, muitos vão falar: mano, essa palavra aí era para o povo de Israel, era para os israelitas. Não, é para todos nós que servimos a Cristo hoje. Nós não podemos participar de duas mesas, não. Ou participa da mesa de Deus ou da mesa do demônio, né? Nós sacrificávamos essas coisas antes de Jesus nos chamar. Agora Jesus nos chamou, nós temos que fugir dessas mesas. Porque essas mesas só faz nós gastar dinheiro e fugir da salvação e perder a salvação, né? Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios, né? O apóstolo Paulo fala que nós não podemos beber o cálice do Senhor e o cálice do demônio. Ou bebe o cálice do Senhor ou bebe o cálice do demônio. Mas nós temos que escolher o cálice do Senhor, que dá vida e vida com abundância, né? Em nome de Jesus. Não poder ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Nós não podemos participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Nós temos que participar só da mesa do Senhor, nós que somos evangélicos, né? Em nome de Jesus Cristo. Agora eu vou ler outra palavra aqui. Em Números 32, glória a Deus, 17 e 18. Sacrifícios ofereceram aos diabos, não a Deus, aos deuses que não conheceram novos deuses, que vieram há pouco, dos quais não se estremeceram seus pais, né? 18. Esqueceste da rocha que te gerou, e em esquecimento puseste o Deus que te formou. Tantos hoje está esquecendo de Deus que gerou. Tantos esqueceram de Deus que gerou, de Deus que pode todas as coisas. E quantos hoje em dia está na igreja, está esquecendo dos mandamentos do Senhor, está esquecendo das coisas que Deus falou, né? Muitos hoje em dia falam: Deus me usou, Deus falou comigo. Certo, eu creio. E nós devemos crer que Deus usa qualquer um que Ele quer. Mas, geralmente, hoje em dia, a gente vê a maioria falar: Deus me falou para mim, Deus me usou, só para tirar dinheiro do nosso bolso.
Porque até hoje eu nunca vi ninguém falar, ou nunca vi na igreja, nas igrejas que eu já fui, alguém falar, Deus me usou, irmão, para falar que um irmão ou uma irmã aqui está com uma conta de água atrasada, está com uma conta de luz atrasada, e Deus falou para o pastor dessa igreja a juntar um dinheiro aí com os irmãos para pagar essa conta de água do irmão ou da irmã, ou essa conta de luz de água do irmão ou da irmã. Não é que eu estou duvidando de Deus, que Deus não fala. Deus fala certamente, Deus já falou comigo várias vezes. Mas eu estou dizendo um porém, eu estou falando um exemplo. Por que a maioria que fala, Deus falou comigo, Deus me usou, Deus me usa? E por que Deus não usa ele para falar? Irmãos, aqui nessa igreja tem alguém que está com a conta de água atrasada. Alguém aqui na igreja está com a conta de luz atrasada e aponta o dedo para o irmão ou para a irmã. Mas ele simplesmente, o falso profeta, chuta. Irmãos, aqui nessa igreja, Deus falou comigo que tem pessoas que estão devendo a Deus, que não está pagando o dízimo. É certamente, meu irmão, que se numa igreja tiver 100 pessoas, pelo menos 5 pessoas vai estar sem pagar o dízimo. Então aí a gente conhece o falso profeta. Se a gente observar a palavra de Deus, se a gente for pela palavra de Deus, se a gente estiver andando em espírito, porque a palavra do Senhor diz, ande em espírito todo o tempo, né? Em nome de Jesus. Que a graça do Senhor seja com todos nós. Que Deus venha te abençoar, todos aqueles que vão ouvir esse vídeo. E que você possa meditar na mesa do Senhor e na mesa do demônio. Que nós evangélicos, nós cristãos, não possa participar da mesa do demônio. Em nome de Jesus Cristo. Que a graça e a paz seja com todos.